Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos aqui hoje, vamos dar início a uma nova sequência de 4 mensagens, ainda na imersão da graça. E o nosso tempo agora, o nosso tema agora é para que você seja livre do medo, da condenação e da culpa por meio do Evangelho da Graça. Amém? Amém. E a primeira mensagem é a condenação do acusador. E é importante agora você entender por que você precisa ser livre do medo, da condenação e da culpa. Qual que é a diferença das 3 coisas? Por quê? Porque presta atenção, o medo te paralisa e você deixa de fazer muitas coisas por conta do medo. Nós vamos ver aqui uma delas, principalmente o medo da morte. Outra coisa é a condenação, e você é sempre condenado de fora para dentro. E aí é onde o diabo assume a função de acusador. E aí ele nos acusa, a Bíblia diz, de dia e de noite. Ele assume essa função e ele fica nos condenando o tempo todo, apontando sempre a lei para nós. Agora a culpa já é algo de dentro para fora. A culpa é algo que você fica se culpando. A culpa é algo que você mesmo se condena. E é por isso que também é importante você ser livre disso. Porque às vezes você corre o risco, né, e isso é terrível, de você dar folga para o diabo e assumir a função dele. Então você libera o diabo da função de acusador e fica você mesmo se culpando, se martirizando por coisas passadas e de situações. Então, em nome de Jesus, todos nós seremos livres disso, de todo medo, de toda condenação e de toda culpa, por meio do Evangelho da Graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. O primeiro texto da palavra que eu quero ler com vocês é Provérbios, capítulo 17, no versículo 15, que diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então presta atenção, porque aqui a primeira coisa aqui que você precisa atuar é contra a hipocrisia. E aí aqui é onde eu, com muito amor e carinho, toda mansidão do planeta, preciso te falar que você corre um sério risco de estar sendo hipócrita diante de Deus e não sabe. Pastor, vigia, vou soltar um tapa na sua orelha. Fica me chamando de hipócrita. Presta atenção, porque o que é hipocrisia? É você se passar por algo que você não é. Toda vez que você tenta aparentar algo que na verdade não é a sua realidade, isso é hipocrisia. E esse texto aqui está falando de justificar o perverso e de condenar o justo. E onde que você pode ser hipócrita, né? O que é hipocrisia então diante de Deus? É o perverso que não foi justificado mediante a fé em Cristo, que anda pela força do braço e está confiado na sua justiça, que por conta das suas obras acha que é justo diante de Deus. Isso é hipocrisia. Por quê? Porque jamais as suas obras vão te justificar diante de Deus. Então você é um grande hipócrita se você acha que a sua bondade, caso ela exista, porque a Bíblia diz que ninguém é bom, se você acha que a sua bondade te recomenda diante de Deus. Eu sei que essa é uma palavra dura, principalmente para quem gasta os dias e a vida tentando fazer boas obras, caridade, boas ações, achando que isso vai agradar a Deus, mas eu preciso te dar essa notícia, que isso pode ser uma grande hipocrisia diante do Senhor. Isso pode ser um grande esforço de você tentar ser algo que na verdade você não é. Por quê? Porque nós só somos justos mediante a fé em Cristo. Amém? Agora o inverso também é verdadeiro. Quando você condena o justo. Então se você tenta ser justo pelas suas obras, é hipócrita. Mas se você crê nas obras de Cristo, você é justo. E aí se você fica condenando a si mesmo, é hipocrisia também. Por quê? Porque presta atenção, se as suas obras não te justificam, também os seus erros não te desjustificam. Deu para entender? Vou tentar explicar de novo. Se é hipocrisia você querer ser justo pelas suas obras, e a única coisa que te torna justo é as obras de Cristo, uma vez que você crê nas obras de Cristo, então a Bíblia diz que você é justo. E aí então agora, as suas falhas não te condenam. Você não deixa de ser justo por causa das suas atitudes. Você nem vira justo por causa delas e nem deixa de ser por causa delas. Tudo é por conta de Cristo. Então é uma grande hipocrisia quando você aceita a condenação ou você mesmo fica se culpando, e isso te leva a viver debaixo de acusação, debaixo de medo, debaixo de angústia, debaixo de pavor,
E tudo isso, aos olhos do Senhor, você precisa entender, é isso que Deus acha, é hipocrisia. Hipocrisia é você tentar ser aquilo que você não é. E eu preciso te falar, você não tem como mais Deus olhar para você e te ver como um coitado. Não tem como mais Deus te olhar e te ver como não tem como mais Deus te olhar e te ver como perverso. Por quê? Porque você foi justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Então toda acusação que faz você se sentir dessa maneira, como miserável, pecador, perverso, que não tem salvação para você, que agora já é, que você nunca vai virar nada na vida, todo tipo de pensamento de autocomiseração, que é uma palavra terrível, que a gente traduz normalmente como tadinho de mim, sabe o tadinho de mim? Isso é autocomiseração, é quando você fica com pena de você mesmo e quer fazer os outros ter pena de você. E aí quando você chega perto de alguém, qual que é a postura de alguém que está cheio de autocomiseração? É fazer com que o outro tenha pena dele, contando os problemas dele. E aí ele fica, tanta luta, tanta dificuldade, nunca sai do buraco, sempre tem uma batalha, esse deserto que nunca acaba. Quando eu penso que as coisas vão fluir, lá vem de novo outra rasteira da vida. E aí essa autocomiseração aos olhos do Senhor é hipocrisia. Dura a palavra, né? Mas eu preciso te falar, mais uma vez, caso você não fique ofendido comigo. Qual é o contexto de hipocrisia? É tentar ser aquilo que você não é. Então, aos olhos do Senhor, você não é um coitado. Aos olhos do Senhor, você não é um perverso. Aos olhos do Senhor, você não é impuro, pecador, injusto, amaldiçoado, condenado. Aos olhos do Senhor, você é um filho abençoado, amado e justificado mediante as obras de Cristo Jesus na cruz. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Verdade verdadeira? Por quê? Porque é importante você mudar a maneira como você imagina que Deus enxerga você. Porque se você não compreende como Deus te enxerga, você não consegue relacionar com Ele da maneira devida. Olha aqui para mim, irmãos, como que você fica quando você imagina que a outra pessoa está com raiva de você? Você nem sabe, mas você imagina que a pessoa está com raiva de você. Ou pior, que a pessoa te despreza, ou que ela não gosta de você. Você faz questão de ficar perto de alguém que você acha que não gosta de você? Faz ou não? Não. Você quer ficar do lado de gente que gosta de você, não é verdade? É terrível quando você descobre que tem alguém falando de você pelas costas. E que quando você sai, você é motivo de zombaria. E que enquanto você estava ali, você falou e tal, até riram. Mas que na hora que você sai, acaba com a sua reputação e fala de você. Na hora que você descobre isso, o que você quer? Fugir dessas pessoas, você não quer mais ter contato com elas. Agora presta atenção, por quê? Porque tem muita gente que pensa isso de Deus. Que Deus olha para você dessa forma. Que Ele está te suportando. Que Ele está te tolerando. Até quando eu vou suportar esse miserável? Você entra na presença de Deus para orar e ele fica assim, vai, fala logo, vai, pede. Mas que na verdade ele não está nem dando moral para o que você está falando. Presta atenção, o Senhor não é um marido conversando com a esposa assistindo futebol ao mesmo tempo. Porque como que é um marido assistindo futebol, final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, e a mulher querendo discutir a relação? Como que é? Tá a TV aqui, ele tá vendo o jogo, a mulher tá falando, ele Aí ela fala, quero matar você, vou separar, vou levar tudo que é nosso, Ele está concordando com tudo, por quê? Porque ele nem está prestando atenção, o foco dele é outro. Por isso, uma dica para as mulheres, não tente dividir a atenção com seu marido. Na hora que ele está vendo o jogo, deixa o coitado ver jogo. Na hora que acabar o jogo, aí você puxa a atenção dele para você. Então é importante você desligar a TV, tirar o celular de perto, de preferência colocar ele olhando, só tenha você e a parede atrás. Porque se tiver você, a parede, mais alguma coisinha, ele vai ficar reparando aquela coisinha. E aí ele não vai te dar toda a atenção. Então faça, preferindo no escuro, só você e ele só ouvir sua voz e ficar meditando nela. Aí ele vai achar que é a voz da consciência. Ou o ruim é se ele começar a achar que é a voz do diabo acusando, né? Oh Deus poderoso.
Então volta aqui para mim. Deus não está relacionando com você desse jeito, te tolerando, mal te dando atenção. Ou pior, quando você chega diante dele para orar, fazendo um checklist para ver se você é alguém digno ou não de ser ouvido. Porque presta atenção, para ser apresentar diante de um rei, não é qualquer um que tem acesso, não. Tem pré-requisitos. Para você entrar na presença de um rei, se você pedir uma audiência com o rei, eles vão investigar a sua vida, para ver se você não tem nenhum tipo de antecedentes criminais que pode representar algum tipo de risco para o rei, ou para ver se você não é um potencial suicida, kamikaze, radical, ultra-islâmico, que vai se explodir o rei junto. Então, para entrar diante do rei, você vai ser investigado. Presta atenção, não é o mesmo para entrar na presença do pai. Para entrar na presença do pai, o filho só corre para o braço dele, amém? Quando você não tem consciência de como Deus olha para você, você não tem liberdade para entrar na presença dele. E o maior limitador para você se relacionar com Deus, acredite, irmãos, é a condenação. Quando você imagina que Deus está reprovando você, as suas atitudes, o seu histórico, o seu passado, Deus simplesmente está te ignorando, o que você vai fazer? Você não vai até Ele. Você tem medo de ir até Deus. Então, em última análise, o medo sempre aponta para o medo de Deus, acredite. Porque qual que é a primeira menção de medo na Bíblia, irmãos? Foi quando Adão pecou, que a Bíblia diz que depois Deus foi e chamou o nome dele, e aí Deus perguntou: por que você está escondido? E aí ele falou: quando eu ouvi sua voz, eu tive medo. Por que ele teve medo, será? Porque Deus era mau? Porque Deus todo dia vinha e dava uma taca nele, deixava eles tirados no chão, caído lá, todo arrebentado? Esse era o histórico do relacionamento dele com Deus? Não, mas teve um dia que Deus falou que não era para comer de tal árvore, porque se dela comesse, certamente morreria. Então por que ele escondeu? Ele escondeu porque ele fez o que não devia ser feito. E agora na cabeça dele, Deus vai vir me matar. Então o medo sempre é o medo da morte e de Deus. Por isso que hoje você precisa vencer o medo em nome de Jesus, amém? Estou fazendo um raio-x com uma avaliação de entendimento, ver se esse amém de vocês é de quem concorda, acredita, aceita e declara que é assim que é, assim que está sendo e é assim que vai ser, ou se é só um amém automático. Pode perguntar. Sim. Então, fica uma coisa meio contraditória de falar que nasceu de novo, somos natureza divina em Deus, Cristo, e ao mesmo tempo não somos bons e também não somos. Não, na verdade, você falou que não somos bons, porque tudo não é natureza, é pecado. Uma coisa assim, então, ele é perverso e ele não consegue ser bom, porque ele não tem a natureza de Deus, mas tem em Cristo, ele consegue ter a natureza divina, mas ele não tem. Então ele. É uma loucura, não é? A loucura é essa mesmo. Primeiro que você tem que entender que quando Deus falou que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria, aquilo aconteceu imediatamente. O que morreu? O espírito. E no momento que o espírito do homem morreu, que é por onde nós nos relacionamos com Deus, acabou a comunhão. Por isso que o homem foi tirado do jardim. Quando você nasce de novo, que a Bíblia diz que é um novo nascimento, essa nova criatura, o que nasce? O seu espírito que estava morto e que agora nasceu de novo para Deus e pode novamente ter contato com Deus. Então são os níveis de salvação. Quais são os níveis? O seu espírito é salvo instantaneamente na hora que você crê. Você crê, a Bíblia fala, todo aquele que você crê com o coração, todo aquele que crê com o coração e confessar com a boca será salvo. Quem porém não crê já está condenado. Então na hora que você crê em Cristo, o seu espírito é salvo instantaneamente. Aí começa um processo de transformação na sua alma. E aí é onde nós estamos hoje. Nós estamos nesse processo ainda de transformação da alma.
E a alma tem funções. Quais são as funções da alma? É a mente, a vontade e as emoções. E é justamente nessas três coisas que o diabo sempre vai te atacar. É fazer você pensar aquilo que você não deve, você agir como não deve e sentir o que não deve. Né? E aí, qual que é a terceira coisa que não tem salvação para ela? É a carne. A carne, a Bíblia diz que ela é desesperadamente corrupta e não converte. Não tem salvação para a nossa carne. Por isso que esse corpo está condenado à morte, nós vamos receber um novo corpo glorificado, que vai conter essa alma transformada, esse espírito vivificado. Então, por que é difícil de entender? Porque não tem explicação. É algo que literalmente você tem que viver. O que você vive? O relacionamento com Deus através do Espírito, as experiências de transformação na alma e o domínio da carne, fortalecendo o Espírito, que é por isso que durante o jejum a gente sente mais sensibilidade espiritual, porque é necessário que esse seja o nosso estilo de vida. Sensíveis espiritualmente para relacionar com Deus e dominando a carne o máximo possível e fugindo dela. A gente sempre fala, como que você vence o pecado? Você vence fugindo dele, você não vence resistindo. Você vence a carne fugindo dela. Por isso que José do Egito fugiu. Na hora que a mulher de Potifar arrancou a roupa dele e ficou pelada na frente dele, ele não virou e falou: arreda daqui, Satanás, eu sou mais forte que você, eu vou ficar olhando, não vou fazer nada. Porque um homem pelado na frente de uma mulher pelada, casada, ele não vai dar conta, ele vai pecar. E ele inteligentemente, o que ele fez? Saiu correndo pelado no meio da rua, e foi preso, porque daí a mulher acusou ele de tentativa de estupro, demoníaco. Então presta atenção, qual que é o medo? O medo é de que a morte chegue para você para te destruir por conta do seu pecado. Mas esse medo foi vencido na cruz. Porque se você crê que Jesus na cruz morreu a morte que estava reservada para você, você não precisa mais ter medo da morte. Amém, irmãos? Então vamos avançar. Então, se você entende e crê que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você tem que entender que quando você vai diante dele, ele não olha você de outra maneira. Ele não olha você de vez em quando como justo e de vez em quando como pecador. Ele não pega o seu histórico das últimas 24 horas. Ele não avalia os seus stories no Instagram, para pegar as últimas 24 horas. Não, ele baseia exclusivamente naquilo que você creu e que foi derramado sobre você. Você recebeu de graça, pela graça, a justiça de Cristo em você. Então, toda vez, pro resto da vida, que você chegar diante de Deus, ele vai ver você como justo. Mas e se eu desviar, for para lama, para prostituição, para homossexualismo, para as drogas, virar um assassino, ladrão, estuprador, pedófilo, que mais? Que dá pra... Vamos pensar, o que mais dá para fazer para ser terrível? Terrorista, serial killer de criancinha, para cortar no meio, para comer o coração de criança. Que mais? Vamos aí, irmão. Que mais? Petista. Que mais dá para fazer de terrível? Tudo isso. Mentiroso, roubador, enganador, assassino, bateu na mãe, bateu no pai, corrupto, tudo que você pensar. Aí eu fiz tudo isso. Quando eu vou falar com Deus, como que ele me vê? Como justo. Pelo amor de Deus. Aí não. Pois é, esse é o fato de que a Bíblia garante para nós que a justiça de Cristo é irremovível da sua vida. Uma vez que ela veio sobre você, não tem como tirar mais. Mas aí então quer dizer que não tem consequência? Se eu virar tudo isso, não tem consequência nenhuma? Muito pelo contrário, querido, é lógico que tem. Por quê? Porque antes, como criatura, vivendo afastado de Deus, você plantava e colhia aquilo que você plantava. Mas agora as suas atitudes, qual que é a consequência? É que agora você tem um pai, antes você não tinha. E aí agora esse pai, ele vai disciplinar o filho que anda pelo caminho dos tortuosos. E aí eu posso te falar, terrível coisa, cair na mão do Deus Altíssimo. Sabe o que é esse terrível coisa? Sabe? É o que seu pai, quando ele vira para você e fala: ai, menino, logo que chegar em casa nós vamos ter uma conversa. Não, meu pai nem falava, ele só olhava. Eu estava lá bagunçando, ele olhava para mim. Na hora que ele olhava, dava vontade de falecer na hora. Por quê? Porque você sabia que a ataque ia ser terrível. Você sabia que você ia apanhar demais. Quando fazia assim, então minha mãe fazia.
Lá em casa. Lá em casa, sabe quando a mãe fala sem abrir os dentes? Lá em casa eu pego você, menino. Ela tá enlouquecida, assim, ela tem uma legião de demônio querendo pegar ela e usar ela pra matar você. E aí o que que acontece? Você sabe que o trem vai aziar. Quando chegar em casa, a trem vai ficar feio. Então muitos perguntam, como que vai ser o milênio? Quando Jesus vier para reinar sobre a terra. A Bíblia diz que os crentes vencedores vão reinar junto com ele. Mas e os outros? Pois é, os outros são esses que quando chegar em casa vai ser disciplinado pelo Pai. Mas é coisa rápida, só 1000 anos de disciplina, passar rapidinho. Então não queira acumular disciplina. Amém, irmãos? Por quê? Porque é o seguinte, eu sei que minha mãe me ama, eu sei que meu pai me ama, e eu sei o que eles querem que eu faça e o que eu não posso fazer. Se eu decidir fazer algo que eu sei que meu pai e minha mãe falou que não é para eu fazer, foi uma decisão minha, eu decidi. E aí eu sei da consequência disso, eu não posso fugir dela. Irmãos, quantas vezes você fez as coisas medindo a consequência e falando, não, vale a pena, vale a pena. Dessa vez, apanhar por isso vale a pena. Quando eu olhava lá o dinheirinho que minha mãe deixou para comprar carne, para a empregada comprar carne, eu olhava para o dinheiro, eu olhava para mim, eu me imaginava jogando fliperama no bar, aí eu falava, vale a pena a sua, vale a pena. Jogar fliperama vai ser bom demais, vai apanhar um pouco, depois passa a dor, mas o fliperama eu vou ficar o dia inteiro jogando. Aí eu roubava o dinheiro da carne e ia jogar fliperama. Aí ficava empregado e meu irmão em casa comendo arroz com feijão sem carne, e eu no fliperama jogando lá e comendo pão com manteiga na chapa. E aí, quando minha mãe descobriu, ela não fez nada, ó que maravilha, ela só mandou meu pai resolver. E aí, meu pai chegou um dia no bar, eu lá, tão louco, jogando fliperama. Sabe, menino, quando tá empolgado? Igual um louco, só chegou assim, eu senti o vento assim, se eu fosse o The Flash na velocidade que a mão dele tava vindo, dava pra eu olhar, ver a mão dele vindo, meu Deus, só o tapão na orelha que ficou apitando uma semana, e aí ele saiu me escorraçando do bar, e eu fui apanhando no caminho de lá até em casa, chegou lá, apanhei mais, e aí eu falei, não valeu a pena, eu achei que apanhar da minha mãe valia a pena, mas eu não achei que era do meu pai que eu ia apanhar, então na hora que eu vi isso, eu falei, não, então jogar fliperama não vale a pena essa surra do meu pai, não. Então você sempre mede a consequência para decidir fazer alguma coisa errada. Alguém que vai preso hoje no Brasil, qual que é a sensação que há? De impunidade. Alguém que é corrupto, principalmente. Olha que absurdo, irmãos. Nós vivemos num país que se você roubar 1 bilhão, você vai... você não pode ser presidente. Mas não só isso, você chegar lá, você faz uma delação premiada, entrega mais uma meia dúzia, devolve 50 milhões, fica 2 anos preso e sai. E não tem que devolver os outros 950 milhões. E vai viver, pronto. E daqui a pouco você já pode candidatar de novo. Olha que absurdo. Então a sensação de impunidade faz algumas pessoas pensar o quê? Que o crime compensa. Então o menor de idade, por que menor de idade no Brasil comete tanto crime? Porque ele não vai preso. Ele chega lá, vão chamar a atenção dele, vai dar uma lição de moral, dependendo do humor do policial, no máximo vai dar uns tapas nele sem ninguém ficar sabendo, mas depois ele tem que sair, porque ele é menor de idade. Então, para ele o crime compensa. Presta atenção, o pecado dos filhos de Deus são avaliados dessa forma. Você olha o pecado, você fica, eu acho que vale a pena. Só que nunca vai valer a pena. Por quê? Porque não é a mãe que vai disciplinar, é o pai. Se minha mãe fosse lá no bar, eu acho que ela nem iria, né? Vergonha, só o homem do bar, chegar uma mulher lá, eu acho que ela nem ia. Ela ia esperar eu chegar em casa. Mas não, ela mandou meu pai lá, e o trem aziou. Então presta atenção. Se você sabe que as suas atitudes não fazem Deus deixar de olhar você como justo, para que você vai ficar andando às margens do pecado, entendeu? Não precisa. Né? Suas atitudes não vão te habilitar nem desabilitar diante de Deus. Então ande pelo que é bom, pelo que é puro, pelo que é agradável, que seja isso que domine sua mente, seu coração, né? Tudo que dê glórias a Deus, tudo que faça com que você desfrute daquilo que Ele tem de bom para você. Amém, irmãos? Vamos avançar. Primeira coisa que você tem que entender é que o condenador está condenado. Vamos imaginar uma situação, você está devendo para alguém R$100. Esse alguém falou que vai te pegar. Aí você está morrendo de medo dele, mas você descobre que ele está devendo 1 bilhão para outro cara.
Aí você chega e fala pro outro cara, olha, eu sei onde ele está ali, ó. Aí o outro cara vai lá e pega ele, pronto, acabou a dívida, você não deve mais nada, tá resolvido, porque aí o outro vai pegar ele, vai levar embora, vai fazer muito carinho nele, né, aquela coisa, sumir com ele do mapa, ó, maravilha. Se o seu condenador foi condenado, pronto, não tem mais acusação contra você. É por isso que alguns tentam sumir com as testemunhas, né? Por isso que tem umas queimas de arquivo, porque aquele que está me acusando e que vai depor contra mim, sumiu, ó, maravilha, ele sumiu, né? E aí muita gente acredita, existem muitos casos disso, né? De queima de arquivo, literalmente. Você mata quem está te acusando, pronto, não tem como te acusar de mais nada. Não estou mandando você matar ninguém não, irmão, pelo amor de Deus. Só que você tem que entender algo, aquele que te acusa, que é Satanás, já está condenado. A Bíblia já deu o destino dele, já mostrou o fim dele. Então, se para ele tem uma condenação, mas para você não tem mais nenhuma, porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e que sobre você não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Por quê? Porque toda a dívida que você tinha foi paga por Cristo. E aquele que estava te cobrando tinha uma dívida muito maior diante de Cristo. Aí Cristo pagou a sua e está cobrando agora dele. Aí agora você pode ficar em paz, ele não pode te condenar mais, amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Você vai continuar com medo do diabo aí? Por quê? Porque toda vez que o diabo vier te acusar, o que você vai repetir para ele? Ok, realmente eu devia tudo isso daí, mas Jesus pagou. Tá quite, já era. Jesus limpou meu nome no SPC, no Serasa e no céu. E no inferno, e em todo canto meu nome está limpo. E ainda lá embaixo tem um carimbinho ainda do selo, do brasão da família real. E que me deu crédito agora para eu comprar tudo que eu preciso de novo. Então agora meu crédito, meu cartão antes tinha 2.000 de limite, eu gastei os 2.000 e não paguei, fiquei devendo os 2.000. Aí meu pai foi lá, pagou os 2.000 e mudou meu cartão agora para um que não tem limite. E agora já debita direto a conta dele, olha que maravilha. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo gastou todo o recurso que ele pegou das mãos do pai, ficou na miséria. Quando ele desejou comer lavagem de porco, ele imaginou que compensava ele voltar para a casa do pai e pedir para ser pelo menos funcionário, porque a comida dos servos do pai dele era melhor do que a lavagem de porco. Mas quando ele chega lá, o que o pai faz com ele? Coloca de novo a roupa nele, sandália nos pés, manda fazer uma festa, mas o mais importante, mandou pôr o anel no dedo. Esse anel que põe no dedo é o anel do brasão da família, que agora que eu reparei, na verdade, que eu esqueci dos meus. Meu anel que passou e minha aliança. Minha mãe ia ficar sabendo disso, fica brava. Mania de tirar para lavar a mão e esquecer depois. Então esse anel que tinha o brasão é o que na época dava crédito para as pessoas. Você chegava no mercado para fazer compra, pegava tudo, na hora que pegava a nota fiscal no final, jogava um pouco de cera quente, e aí você ia lá com o anel, com o brasão, e marcava lá, pronto, essa conta vai ser paga por essa família. Estou tranquilo. Esse menino então que tem um anel, ele tem crédito, ele pode gastar. Então o que aconteceu aqui? Essa loucura. O menino foi, pegou o que ele tinha de recurso, que era limitado, que foi só o que o pai deu para ele, gastou tudo e ficou sem, ficou devendo ainda. O que o pai faz com ele? Quita a dívida dele e ainda dá crédito para ele ilimitado agora de novo. Oh, aleluia! Isso é o que aconteceu com você. Você nasceu fruto do pecado, cometeu o pecado e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então essa é a dívida que você tinha para quitar, a morte. O que Jesus fez? Morreu no seu lugar, ressuscitou no terceiro dia, te deu a vida eterna, te deu a justiça dele e falou: agora vá em paz, não precisa mais ter medo do acusador, porque agora o canhão virou para o lado dele, e na hora que eu voltar de novo a próxima vez, eu vou prender ele vai ficar 1000 anos preso, e depois disso nós vamos jogar ele no lago de fogo e ele vai ser destruído. Amém? Então, mas o que é importante você entender? Amós capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? O que eu vou falar para você agora, talvez você nunca ouviu antes. Precisa haver acordo entre você e Deus. Vocês têm que chegar num padrão de relacionamento. Como você não vai convencer Deus a relacionar com você diferente do que Ele já declarou na palavra dele, que é a maneira que Ele vai relacionar, o que tem que haver então? Em você uma compreensão de como Ele quer relacionar e você se enquadrar nisso. Então pare de se relacionar com Deus baseado nas suas atitudes. Por quê? Porque se for para relacionar baseado nelas, aí você precisa ter medo dele mesmo. Se você achar que quando você chegar diante de Deus Ele vai cobrar o que você fez de errado,
Aí você precisa ter medo de Deus. Mas eu preciso te falar, não é isso que acontece agora. Por quê? Porque agora o caminho entre você e Deus está liberado, toda a dívida foi paga e Ele te vê como justo, santo, puro, aprovado e amado. E aí agora você tem acesso à presença dele, não como um súdito que reivindica uma audiência com o rei, mas como um filho que é muito amado e que está indo para os braços do Pai. Amém, irmãos? Amém. Segunda coisa, o medo da morte vem da condenação. Olha o que esse texto diz. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Como que o diabo aprisiona as pessoas? Por medo da morte. E aí lembra que a morte é o salário do pecado? Então como que ele faz para fazer você ter medo da morte? Lembrar que você peca. Quando ele faz você lembrar que você pecou e ele te acusa de ser um pecador, inevitavelmente você vai ficar com medo de receber o salário disso, que é a morte. E aí qual que é o problema de você viver com medo da morte? É que você vai morrer um dia como se nunca tivesse vivido. Você não vai desfrutar da vida, você vai viver dentro de uma redoma, tentando se proteger da morte, deixando de desfrutar, deixando de ousar, deixando de viver aquilo que Deus tem para você, porque você acha que em algum momento a morte vai te pegar. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus está te livrando disso. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que tem te atormentado, eu não sei quais são os medos que tem batido na sua porta, mas eu quero te falar que na cruz Jesus venceu todos eles, para que você seja plenamente livre disso, hoje em nome de Jesus, amém? Então esse texto de Hebreus, ele mostra claramente que a morte não vem de Deus. O diabo é aquele que detém o poder da morte, mas ele não tem qualquer poder nele mesmo. Todavia ele usa o poder de outra coisa para trazer a morte. Essa coisa é o que? A lei. Se o salário do pecado é a morte, o que determina que você pecou? A lei. Se você infringiu a lei, você tem que receber o salário, que é a morte. Mas uma vez que você crê que a lei foi cumprida em Cristo e que ele morreu no seu lugar para quitar toda essa conta, pronto, ele não pode usar mais a lei para te condenar. Deu para entender, irmãos? Aquilo que ele tinha como critério para bater o martelo do juiz na sentença e falar é pecador, não existe mais, não está mais na mão dele. Jesus cumpriu tudo, está tudo resolvido na cruz em Cristo. Amém. Irmãos, isso é poderoso. Vamos continuar. A árvore então do conhecimento do bem e do mal, que não é chamada de árvore da morte e nem árvore do pecado, hoje é o que? É a lei. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 ao 9, diz que a lei é um ministério de condenação e morte gravado em pedra. Olha que loucura. Quando você olha para as tábuas da lei, o que você vê? Um ministério de condenação e morte. Por quê? Porque acredite, essa foi a intenção de Deus ao dar a lei. Era você olhar e saber que era impossível seguir, e desistir e aceitar então a justificação pela fé. Abraão, a Bíblia diz que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por que ele é o pai da fé? Porque ele creu em Deus. Pronto, ele não creu nele mesmo, nas atitudes dele mesmo. Abraão errou, irmãos? Errou. A Bíblia conta de erros dele terríveis. Tentou fazer a coisa, a cumprir a promessa de Deus à força do braço, pegou a empregada lá e fez um filho nela, e isso calou Deus e o relacionamento dele durante 13 anos. Não só isso, desceu 2 vezes. O rei pegou a mulher dele, porque ela era bonita, mesmo velha. Olha que loucura. Imagina o tanto que Sara era bonita. Uma mulher de 89 anos de idade sendo presa porque o rei desejou ela. Que loucura, mano. O rei podia ter toda mulher, desejou uma mulher de 89 anos. Imagina o tanto que ela não era bonita. Agora imagina ela com 30. Loucura. Agora, aí o que acontece? O rei vai e pergunta para Abraão se ela era a esposa dele. Abraão mente, fala que é irmã. Fez isso 2 vezes, as 2. Deus não tratou o erro de Abraão. Deus tratou com o faraó e tratou com o rei. Com os 2 que fizeram a mesma coisa. E aí, olha que loucura. Num dos casos, não só Deus não tratou com Abraão, como ainda gerou um problemão. O rei sonhou com a condenação de Deus e ainda com a esterilidade de todas as mulheres dele
e aí acabou. Só porque eu peguei a mulher de Abraão, não fiz nada com ela ainda. Mas Deus está me falando aqui que por causa disso acabou. Todo mundo aqui vai ficar estéril. Aí olha agora a loucura. Vai lá e pede para Abraão orar para resolver isso diante de Deus. E aí a Bíblia pega e fala que Abraão, que era estéril até esse ponto, ele e Sara, que não tinham tido o filho da promessa ainda, Abraão ora e Deus libera todos da esterilidade para terem muitos filhos. Então você não vê Deus tratando o erro de Abraão. Por quê? Porque Abraão não andava baseado nas atitudes dele. Ele cria em Deus, ele cria no relacionamento dele em Deus. E a Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, isso foi atribuído a ele como justiça. Então, mesmo antes de Cristo, Deus olhou para Abraão e determinou que ele era o quê? Justo. Amém, irmão? E assim como foi com Abraão, é conosco hoje. Deus não trata o nosso pecado da mesma maneira como não tratou Abraão. Mas o negócio importante é você perceber que aconteceu o quê? Mesmo depois de ter errado 2 vezes, Abraão saiu do erro. Por quê? Porque se Deus tivesse punido ele, nós não sabemos que tipo de relacionamento ele continuaria tendo com Deus. Mas por não ter havido uma punição de Deus para com ele, ele ficou constrangido com isso. Teve uma hora que ele caiu na real. Não vale a pena eu ir por esse caminho. Eu erro e Deus nem me disciplina, ele me ama demais. E a Bíblia diz que essa fé foi atribuída por ele como justiça, e aí ele parou de fazer a coisa errada. Para você ver que a força do pecado é a lei. Quando você acha que você consegue dominar e andar no caminho pela sua força, você vai continuar errando. Mas quando você é constrangido pelo amor de Deus, aí você vence o pecado. Amém, irmãos? Continuando, qual que é a experiência então de vitória que você tem hoje através de Cristo na cruz? Aleluia! Acorda aí quem tiver com sono, e não dá pausa aí quem está vendo o vídeo porque está com sono. Acorda para cuspir, como dizia minha avó. Olha aqui para mim. Precisamos fazer então com que essa vitória seja experimentada também em nossa vida. O Senhor já venceu, mas precisamos ter a experiência de vitória em nossa vida pessoal. No livro de Josué, lemos da guerra onde 5 reis cananeus foram derrotados. Eles foram derrotados e presos numa caverna. Depois Josué mandou os capitães colocar seus pés sobre o pescoço daqueles reis. Isso nos mostra que uma coisa é derrotar o inimigo, outra coisa é fazer disso a nossa experiência. Porque uma coisa é vencer o rei e prender ele, outra coisa é colocar o pé no pescoço. Colocar o pé no pescoço é você expor diante de tudo e de todos a vitória. Para um rei que perdeu uma batalha, é a pior humilhação que pode existir. É um rei ser colocado debaixo dos pés daquele que ganhou a vitória contra ele. E aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26, o que a Bíblia diz? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então presta atenção, qual que é hoje a sua condição? Também Mateus 22, 44 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Aqui é Deus falando para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa é a consagração da vitória. Qual que é a percepção que você tem que ter hoje a seu respeito? É que você está assentado com Cristo e que Deus está colocando todos os inimigos aos seus pés. Para quê? Para que você pise no pescoço dele, e isso seja a maior expressão da vitória. Você precisa se apropriar dessa vitória. Você precisa andar e se comportar literalmente como um vencedor. Mas não um vencedor que venceu pela força do braço, mas alguém que faz parte. Imagina uma cena: você faz parte do exército e na hora da batalha deu diarreia em você. Aí você foi pro banheiro, ficou lá, trancadinho no banheiro, ruim, ruim, e a batalha lá acontecendo. Na hora que você dá uma melhoradinha e fala: agora eu acho que eu dou conta de sair do banheiro. Na hora que você sai, o exército que você faz parte está voltando, ganhamos, vencedores, e está trazendo os reis derrotados junto. Aí joga o rei no chão, que foi derrotado. Aí você vai lá, você fez alguma coisa? Fez nada. A única força que você fez foi lá no banheiro. E aí você vai e põe o pé no pescoço do rei. Presta atenção, por que você pode se sentir vencedor?
Porque a vitória não dependeu do seu esforço, mas sim do exército ao qual você faz parte. Quando você entende que a vitória de Cristo é a vitória nossa também, você faz parte do exército de Cristo. Então a vitória que Cristo conquistou também é sua. O máximo que você faz na sua vida, vou falar agora com muito amor e carinho, o máximo que você faz na sua vida, baseado na força do seu braço, é uma grande cagada. Se depender de você conduzir sua vida, eu sei que é uma palavra feia, me perdoa, eu não vou repetir ela de novo, depois da próxima vez que eu repetir, vai ser a última. Mas quando a sua vida está nas suas mãos, e você vai conduzir ela, vai lutar as batalhas na sua força, sua vida vira uma grande cagada. Mas quando você tira as mãos e deixa Jesus conquistar essa vitória por você, Ele coloca os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém. Você não fez nada, mas é vitorioso junto com Ele. Amém, irmãos? Amém. Você precisa se apropriar da vitória de Cristo. E a vitória de Cristo venceu por você todo medo, toda condenação e toda culpa. Venceu o medo porque não tem mais consequência de morte por conta dos seus pecados. Ele morreu no seu lugar. Venceu a condenação, por quê? Porque Ele condenou o acusador. Aquele que te condenava foi condenado. E a sentença dele é pior do que a sua. Mas agora então é importante para encerrar, você vencer a culpa. Você, mais importante do que você entender que Deus te perdoa, é você crer e se sentir perdoado. Porque às vezes, como eu falei no começo dessa palavra, às vezes você está dando folga para o diabo, na função de acusador, e assumindo a função no lugar dele. E você fica lembrando de coisas do seu passado e fica se acusando, se culpando, se condenando e usando isso como justificativa para não viver o melhor de Deus hoje. Eu errei demais no passado, eu não quero errar de novo hoje, por isso eu não vou me arriscar, por isso eu não vou me envolver. Você vê muita gente fazendo isso com relacionamentos. Eu errei, eu entreguei o meu coração e fui traído, fui enganado. Então, num primeiro momento, a minha mágoa foi com quem me traiu. Mas depois eu liberei perdão para quem me traiu, eu entendi que Jesus perdoou ele, me perdoou. Aí eu consegui romper esse laço de alma e perdoei, e a pessoa está livre agora para viver a vida dela. Mas talvez eu não me perdoe por ter confiado, por ter entregue meu coração, por ter permitido que isso acontecesse. E agora eu não estou desfrutando do melhor de Deus para a minha vida. Por quê? Porque existe culpa em mim. E essa culpa é de mim para mim mesmo. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para mim mesmo. Pode perguntar. Se erramos, pedir perdão, confessar perdão, ou porque já fomos perdoados lá, nós aceitamos a Cristo, nascemos de novo, o ato de pedir perdão é necessário? Muito necessário, mas não para ser perdoado. Por Deus. Não é para ser perdoado. Você não pede perdão para Deus para ser perdoado por Ele. Olha que loucura. Por quê? Porque na cruz você já foi perdoado. Então por que é importante pedir perdão hoje? É para se sentir perdoado. Porque existe em nós, na nossa natureza, essa necessidade de que você não consegue aceitar que você foi perdoado por algo que você não pediu perdão. Então você precisa, algo que está na sua mente aí, você precisa fazer parte do processo de perdão. E na sua cabeça, então, para que você possa ser perdoado, você acha que é importante que você se arrependa e peça perdão. Deus respeita isso e Ele deixa você fazer isso, mas não quer dizer que você não foi perdoado. Por quê? Porque você estava vivo quando Jesus morreu na cruz? Não, você veio a existir depois disso, não foi, irmãos? Mas você crê que quando você acredita que em Cristo todos os seus pecados foram pagos e que o perdão foi derramado na cruz em Cristo, quando você crê nisso hoje, 2000 anos depois, você crê que o perdão conquistado na cruz te alcança hoje? Amém. Então o perdão dado na cruz foi um perdão futuro, foi um perdão dado lá atrás por algo que você faria depois, porque todos os seus pecados você só cometeu depois da cruz. Então, se o perdão te alcançou até o dia que você converteu, o que garante que não compensou os depois também. Então todos os nossos pecados passados, presentes e futuros já foram perdoados na cruz. Então por que eu preciso pedir perdão? Para me sentir perdoado. Porque enquanto eu não acreditar que eu fui perdoado, eu não consigo desfrutar do relacionamento com Deus. Porque se eu acho que o outro ainda está magoado comigo, ou que eu fiz algo de errado e que ele não me perdoou, eu não vou ter liberdade de chegar na presença dele.
Mas ele falou para mim que perdoou, mas eu sinto importante então eu chegar diante dele e pedir esse perdão. Quando eu faço isso, ele vai falar, ok, já estava perdoado mesmo, mas já que você quer ouvir de mim, então de novo agora eu te perdoo. E aí restaura o relacionamento plenamente. Porque tem uns que falam que o perdão que quando você erra em inocência, na inocência, antes de conhecer o coração convertido, de aceitar, de entender o amor de Deus, você pecou, errou na inocência, entre aspas. Quando você veio conhecer a Cristo, desse momento para frente, quando a consciência opera, o pecado já não tem não, mas isso não condiz com a verdade. O que condiz com a verdade é que é o seguinte: você não sabia que não podia atropelar os outros na rua e passar por cima e matar. Mas se você fizer, você vai preso do mesmo jeito. Você pode infringir uma lei que você nem sabe que existe, mas você é culpado dela se você infringir. Mas a consequência é a mesma coisa depois. Sim, não tem de separação. Do perdão, o fato de ter sido perdoado até inocente, até o momento que você... Não, mas você é perdoado sempre. É simples. Se Deus, esse texto aqui eu acho que ele explica bem. Se Deus, essa explicação na verdade, se Deus te perdoou e te justificou, e a Bíblia diz que é um Deus que justifica o ímpio, ou seja, quando você era ímpio, ou seja, você não era filho dele, você era ímpio, e você já tinha sido justificado, ou seja, você já tinha sido perdoado, e o poder da cruz já estava sobre você, já estava disponível para você, até que você atribuísse fé nisso. Na hora que você crê nisso, isso tem efeito em você. Se isso era real enquanto você era ímpio, quanto mais agora que você é filho. Por quê? Porque você tem muito mais facilidade de perdoar um filho do que um desconhecido, é lógico. Então nós temos acesso constante ao perdão de Deus. Por quê? Porque ele foi garantido na cruz perpetuamente. Não tem como mais esse perdão ser tirado. Amém, irmãos? Mas é importante que você vença essa culpa. E aí agora, até a pergunta dela vem a calhar com o que eu queria te falar. Você precisa esquecer do seu passado. Mas acredite, você tem uma facilidade de esquecer do seu passado do dia que você converteu para trás. Mas é importante que você esqueça do passado também do dia que você converteu até aqui. Por quê? Porque você também cometeu falhas, você também fez algumas coisas erradas, você também não fez obras de justiça, você fez coisas na força do seu braço, você confiou em si mesmo, você pisou na bola, você decepcionou pessoas ou o Senhor. E aí, na cabeça de muitos, o que predomina é esse tipo de pensamento. Eu tinha uma moral com Deus para pedir perdão quando eu converti por causa que eu acreditei na cruz. Mas depois é muita sem vergonhice. Agora que eu sou filho, já fui perdoado, eu continuar fazendo a coisa errada. Então agora Deus não vai ter a mesma tolerância comigo. Ainda mais porque eu sou filho agora. E agora Ele vai cobrar de mim essa retidão. Mas eu preciso te falar, querido, esquece tudo sempre. Por quê? Porque não viva relacionando com Deus baseado nas suas atitudes. Relacione-se com Deus eternamente, exclusivamente baseado nas atitudes de Cristo e no que a cruz garante para você. Por isso que é importante você vencer hoje todo medo, toda condenação e toda culpa. Porque talvez você está dando margem para isso, para o diabo te acusar, ou você mesmo ficar se acusando, e você ficar usando isso como justificativa para não viver o melhor de Deus em sua vida. Mas você precisa lembrar disso. O condenador foi condenado, e já era para ele, para o diabo. Mas também todo medo você foi vencido na cruz, porque o medo, em última análise, era o medo de Deus, que está virado com você, e da morte, que era a consequência do seu pecado, e tudo isso também foi resolvido na cruz. E a última coisa é você vencer a culpa. Por que você não precisa se condenar? Porque Deus te aprova. Por que você vai reprovar aquilo que Deus aprova? E aqui é onde Amós fala que não tem como andar dois juntos se não houver acordo. Como que você vai andar com Deus? Ele te aprovando e você se reprovando. Precisa haver acordo. Deus te aprovou. Ah, mas eu não acho justo porque eu não mereço. Ok, miserável, cala a boca, fica quieto e aceita o favor dele na sua vida. Entendeu? Essa concepção de justiça, de que talvez muitos estão presos nisso, irmãos. Ele não tem coragem de orar pedindo as coisas para Deus porque ele sabe que não é justo ele ser abençoado, porque ele não merece, aí ele não pede. Mas é justamente aí que você está na portinha de pedir e receber. Você não está pedindo porque você teve entendimento que você não merece, mas é agora que você entendeu que você não merece, que se pedir, você vai receber.
Mas aí você se congela, olhando e imaginando que você não atenderia o pedido de alguém tão terrível quanto você, aí você quer comparar Deus com você e achar que Ele faria o mesmo. Mas é justamente quando você não merece, que aí a graça é super abundante na sua vida. Porque esse é o favor de Deus, amém? Você tinha levantado a mão também para perguntar? Não é bem a pergunta dela, mas seria um avançar no entendimento da graça. Um resumo recente, o discipulador falou o seguinte: você não precisa pedir perdão. Uma vez que você é perdoado, você sabe que Cristo já levou sobre si seus pecados, você precisa pedir esse perdão, você precisa para o Senhor te mudar. Muda a minha atitude. Eu já sei que eu sou perdoado na empresa, eu não preciso pedir perdão, você precisa me mudar. Mas aí eu entendi do lado que, às vezes, para ser mais fácil entender que eu fui perdoado, o ato de pedir perdão pode ser um facilitador. Porque na verdade o que é o perdão? O perdão, ele é a retribuição de um arrependimento genuíno. Então presta atenção, a diferença de perdão para desculpa. Você pede desculpa para algo trivial que você fez sem querer e que é lógico que você não quer fazer, então você pede desculpa. Mas quando é algo que é mais profundo, precisa haver um arrependimento. Quando você está arrependido de algo que você fez, você então pede perdão. Mas o que é esse arrependimento genuíno que gera o perdão? É a metanoia, é a mudança de mentalidade, ou seja, eu fiz, mas não quero continuar fazendo esse erro. Por que é importante você pedir perdão? Para que você tenha essa transformação na sua mente, para que você entenda que esse não é o melhor caminho. Eu sei que eu estou perdoado, todas as vezes que eu chegar diante de Deus, Ele vai atribuir justiça a mim e vai me amar e vai me abençoar pelo fato de eu ser filho, mas as minhas atitudes impróprias não combinam comigo, com a minha nova natureza, com a filiação. Por quê? Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém, não convém eu andar no erro. Mas como que eu sou transformado? Como que eu saio do erro? Mudando a maneira que eu penso. Porque se eu pensar que o erro é algo normal, qual que é o problema de quem acredita que não precisa pedir perdão e não precisa mais tocar nesse assunto? É que ele vai continuar errando normalmente, sem achar que tem nenhum problema nisso. É lógico, Deus não vai deixar de te amar por causa do seu erro. Mas, você acha que Ele quer que você viva no erro? Você é filho dele. Se você cai na lama e começa a brincar igual um porco, você não deixou de ser filho. Mas o pai quer ver o filho vivendo como um porco? Não quer. Então, se ele não quer, precisa haver uma transformação. E essa transformação começa no arrependimento. O arrependimento não muda Deus, entendeu? Muda você. Na medida que você vai arrependendo dos seus pecados, sua mente vai sendo transformada e renovada para que você mude as práticas, sua rotina, sua maneira de pensar e sua maneira de agir. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar por isso. Você vai agora tomar posse de toda a vitória de Cristo na cruz, entendendo que a vitória dele quitou todo escrito de dívida e agora você não precisa mais ter medo da morte, não precisa ter medo do diabo, não precisa dar ouvidos para nenhum tipo de acusação, de condenação, mas também você não precisa ficar ruminando culpa. Você arrepende daquilo que fez de errado, permite Deus te transformar e aí as suas práticas serão mudadas naturalmente, porque assim o Senhor tem conduzido seus filhos num caminho de aperfeiçoamento até que nós venhamos a alcançar a estatura do varão perfeito e ser literalmente na medida da estatura de Cristo, amém? Mas é importante você entender algo. Hoje você já é tal qual Ele é. Hoje você já é imagem e semelhança. Hoje você já tem a natureza. Hoje você já é aceito diante de Deus, aprovado, amado, querido, justificado, santificado, purificado, abençoado. E aí você tem acesso a tudo baseado exclusivamente no que Cristo fez. Então agora você vai se apropriar disso. Se tem medo no seu coração, se você tem tido medo, covardia, se isso tem te paralisado, se você não tem dado passos de fé para ser usado por Deus, por medo, né, da acusação do diabo, acredite, tem irmãos que não se envolvem na obra. Eu conheço gente que nunca foi trabalhar no encontro porque tem medo da hora da libertação, porque fala, o diabo vai me dar uns murros lá, vai falar meu pecado para todo mundo, e aí ele está com medo da condenação. O que ele fez? Ele não acreditou que na cruz tudo isso já foi resolvido. Ah, mas não tem nada que o diabo pode falar de mim? Acredite, tem. Se entrar alguém demoniado aqui, ele pode contar minha capivara para vocês aqui. Pode dar meu currículo aqui e falar todos os meus pecados para vocês. Vai ser uma vergonha terrível, lógico. Vocês descobrirem que eu não presto em mim mesmo. Mas é bom que acaba também com suas expectativas de que eu seja um super crente. Mas aí no final, depois dele falar tudo, o que eu vou repetir para ele?
Pois é, mas mesmo fazendo tudo isso, sendo tudo isso que você está falando, eu fui aceito por Deus, escolhido por Ele, alcançado na cruz, justificado, santificado, purificado. Então, cala sua boca e sai agora em nome de Jesus. Entendeu? Teve gente que na hora que foi expulsar o diabo do encontro, que a libertação do encontro acontece no sábado à tarde, e aí de repente no almoço no domingo passou da medida, comeu demais, e aí teve um dia que um endemoniado falou para um líder, na hora que o líder foi expulsar ele, falou: você, seu glutão comedor de macarrão. E no almoço ele tinha um pantufado de macarrão. Aí o irmão falou: porque eu pequei na glutonaria, agora eu perdi a autoridade para expulsar esse demônio. Presta atenção, você não tem autoridade para expulsar demônio porque você não peca. Você tem autoridade para expulsar porque você faz isso no nome de Jesus. Porque Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e agora eu estou te dando essa autoridade, e você vai expulsar demônio, curar enfermo, purificar leproso e fazer discípulo. Então tudo que você faz baseado no nome de Jesus. Amém, irmão? Você vai vencer isso agora em nome de Jesus. Teve uma outra situação que eu estou lembrando aqui de um irmão, que ele saiu com a esposa. Quando ele chegou em casa, ele tinha ido para o encontro e ela não, tá? E quando ele chegou em casa, a mulher dele ficou endemoniada, terrivelmente possessa. E aí ele tentou expulsar, tomou uns tapas da mulher lá, do demônio, trancou ela no quarto e para a sala ele ligou para quem levou ele para o encontro: vem cá expulsar, que eu não dei conta não. Aí o irmão que levou ele para o encontro chegou lá, tentou expulsar, não conseguiu, ligou para o líder. O líder foi lá, tentou expulsar, não conseguiu. Aí ligou para o discipulador. Quando o discipulador chegou lá, não conseguiu expulsar. Aí você fala: e agora? Por que eles não conseguiram? Eles não tinham autoridade em nome de Jesus? Não, é porque eles não estavam conseguindo conectar, ligar os pontos, porque teve um detalhezinho só que estava faltando: a mulher estava pelada. Aí eles chegavam lá para expulsar a mulher pelada, bonita, corpão, aquela coisa toda, não dá conta nem de concentrar direito. Tá olhando aqui, vai sair agora. Aí fica: não, mãe. E aí é preciso alguém com bom senso, né, para a glória de Deus, um pastor, que vai pro telefone mesmo, vai falar: não, põe só o telefone no ouvido aí. E aí vai expulsar, porque não teve essa interferência da carne, né? E aí expulsa por telefone o demônio, e depois dá uma lição de moral nos que estavam olhando a mulher pelada. Então é importante você entender isso, que o que determina que você vai expulsar não é a sua autoridade baseada no que você faz. O demônio não deixou de sair porque eles pecaram e ficaram olhando ela lá. É porque na hora que eles olharam ela pelada e sentiram atração pela mulher pelada, aí eles não acreditaram que agora eles tinham autoridade para expulsar o demônio. Aí o demônio se andou. Aí o pastor só falou: vai lá, pega o edredom, pula em cima dela, pá, embrulha ela com o edredom, mete a mão na cabeça agora, esquece do corpo dela, das fotos que você bateu aí na mente, né? E agora você expulsa. Então o que determina que vai sair não é você, é Cristo. Então por isso você tem autoridade para expulsar demônio, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Por quê? Porque você crê naquele que foi prometido em Gênesis 3,15, que foi a primeira menção de Cristo na cruz, que a mulher vai dar um filho que vai pisar na cabeça do escorpião, da serpente, que vai pisar na cabeça do diabo, que vai calcar com o calcanhar ali, vai espizinhar a cabeça da serpente. E aí hoje você crê nisso, que Jesus na cruz conquistou essa autoridade, te entregou, e no nome dele você tem como vencer o inimigo, vencer todo medo, vencer toda acusação, toda condenação e toda culpa. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Então agora, em nome de Jesus, você vai orar. Pode falar. Eles estavam com condenação. Na hora que eles olharam e sentiu seduzido pelo corpo da mulher, tentado, aí ele falou: agora acabou, não vou conseguir mais. E o diabo, lógico, usou isso. Você está aqui olhando para o corpo dela, está querendo me expulsar, seu vagabundo. E aí eles acreditaram. Na hora que você acredita no que o diabo fala, aí você inutiliza o poder da cruz. Então fique com o que Deus diz a seu respeito. Amém? Amém. Esqueça a opinião de Satanás. Então agora você vai usar o nome de Jesus como uma grande arma poderosa para virar essa bazuca agora contra todo medo, toda acusação, toda condenação e toda culpa contra a sua vida, e vai se apropriar disso para viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Então comece a orar agora com autoridade em nome de Jesus.